Os avós ou padrinhos de batismo podem fazer orações imperativas que sejam exorcísticas sobre os seus netos ou afilhados? Essa é uma pergunta. Outra pergunta, a oração de exorcismo que está na medalha de São Bento pode ser feita por qualquer um, em qualquer circunstância? Essa é outra pergunta. Outra ainda, o terço, quando nós só podemos rezar ele estando sozinhos, nós podemos com ele obter a indulgência plenária? Estas e outras perguntas que nós veremos hoje na nossa sexta-feira de perguntas e respostas. Meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham com tanta frequência. Tenho recebido muitas perguntas interessantíssimas nos comentários. Bem-vindos também os que estão chegando agora. Dona Nilda pergunta assim: o que exatamente acontece na minha vida quando recebo indulgência plenária? Dona Nilda, eu recomendo que a senhora entre no canal. Tem alguns vídeos que nós fazemos sobre a indulgência plenária. Mas para respondê-la aqui rapidamente, o que acontece são duas coisas extraordinárias. É que, se nós estamos em estado de graça e recebemos uma indulgência plenária, nossa alma está o mais possível, para aquele momento, unida a Deus Nosso Senhor. Nós estamos próximos de Deus e somos agradáveis a Ele. Nós estamos cumprindo aquilo para o qual nós fomos criados, que é sermos agradáveis a Deus. E se nós, porventura, viermos a falecer nesse estado, nós vamos diretamente para o céu sem precisar passar pelo purgatório. Esse é o valor da indulgência plenária. O senhor Marcelo pergunta o seguinte: gostaria de uma explicação, caso seja para o bem de todos, eu acho que é, que diz o seguinte: como conciliar o que tem na Bíblia? Por exemplo, em João 3,8 diz: aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Em outro lugar, Provérbios 24,16 diz assim: o justo cai 7 vezes ao dia e se levanta, mas os ímpios tropeçam na desgraça. Outro trecho da Escritura: se dissermos que não pecamos, fazemos dele um mentiroso e sua palavra não está em nós. Então a pergunta é: existe uma aparente contradição. Eu sou pecador, então eu sou do diabo? Não entendo. Então, senhor Marcelo, eu creio que a resposta a essa pergunta se resume em 3 pontos. Primeiro, o primeiro ponto é que todos nós temos, com exceção de Nossa Senhora, né, evidentemente de Nosso Senhor Jesus Cristo, todos nós temos uma tendência primeira e nós nascemos no pecado. Então, nós nascemos no pecado e quando nós somos batizados, a culpa original é perdoada, mas os efeitos do pecado original continuam. Quais são esses efeitos? Sobretudo a concupiscência. O que é a concupiscência? É a fome de pecado. Isso nós podemos entender bem se a gente imagina um criminoso, certo? Um criminoso que já matou, que já roubou e que se arrepende, cumpre a sua prisão e sai da prisão. Ele pode até ser um santo, ele pode se tornar um santo, mas a tendência que ele tem de roubar, a tendência que ele tem de cometer um crime é maior do que uma pessoa que nunca cometeu aquele crime. Mesmo que ele chegue num grau de santidade muito grande, a tendência dele, pelo fato dele já ter feito aquilo, é muito grande. Assim com todos os homens, nós nascemos, herdamos essa tendência, essa fome de pecado. Pode ser que nós não cometamos esses pecados, mas nós temos aquela tendência. E nesse sentido nós somos pecadores. O segundo sentido pelo qual todos os homens são pecadores são as imperfeições que nós cometemos todos os dias. Por isso que a Bíblia diz: o justo peca 7 vezes ao dia. Esse é o sentido desse pecado, o sentido genérico, ou pecado venial, ou imperfeições. São Luís Grignion de Montfort, um grandíssimo santo, um dos maiores santos marianos da história, ele, quando estava para morrer, ele disse: afinal não pecarei mais. Então ele sabia que ele era pecador. Nesse sentido, todos somos pecadores. Ai daquele que diz que não é pecador, então, primeiro, no sentido da tendência a pecar, e segundo, pelas imperfeições que nós sempre cometemos. Os santos, eles chegam a um grau, muito grande de perfeição, por onde as imperfeições acabam sendo muitas vezes aparentes, mas não deixa de ser que até o momento da morte qualquer um pode pecar. Esse é um princípio dado por São Francisco de Sales. Não existe, olha, grave isso porque isso faz bem à alma, não existe nenhum pecado que um homem cometa, um ser humano, e que o outro não seja capaz de cometer, ao menos em desejo. Então,
Por isso que nós temos a nossa vigilância tem que ser até o fim. Os santos são santos porque eles vigiam e rezam até o fim, e eles sabem. Quanto mais santo a pessoa, mais ele sabe o nada que ele é. E a tendência que ele tem de ser um monstro se ele não corresponder à graça de Deus. Agora, o outro sentido do pecado, e que é o pecado no seu sentido pleno, né, tecnicamente o pecado propriamente dito, é o pecado mortal. Por quê? Porque ele rompe em nós a amizade com Deus. E esse é o pecado que nos torna dependentes do demônio. Que ele diz aqui São João, né? Dependentes do diabo. Por quê? Porque nós saímos da amizade com Deus, estamos muito mais sob a influência do demônio. Né? Então, esses são os sentidos, espero que tenha esclarecido. Leci Soares da Silva. Se eu estiver sozinha e meu esposo não quiser rezar o terço comigo e eu rezar sozinha, não ganho as indulgências? Dona Sônia também pergunta. Eu moro sozinha e rezo o terço todos os dias sozinha. Vivo em estado de graça. Não lucro nenhuma indulgência por rezar sozinha? A resposta é a seguinte. Se nós estamos em casa e rezamos em conjunto, o terço pode lucrar uma indulgência plenária. Se eu rezo sozinho, eu lucro várias indulgências parciais, mas não plenárias. Agora, se eu sozinho rezo numa igreja ou num oratório público, eu, mesmo estando sozinho, posso lucrar a indulgência plenária se eu cumprir as outras condições. Não sei se isso está claro. Então, muitos terços que nós vamos rezar não são indulgência plenária, mas são indulgências parciais, certo? Essa é a diferença. Dona Rosimeire Ramos, boa noite. Salve Maria Santíssima. Eu gosto muito de aprender a cada dia sobre os mandamentos da lei de Deus. Esse canal é muito rico, me ajuda muito. Mas gostaria de saber, se possível, se nossos parentes falecidos podem saber o que está acontecendo aqui na Terra e se eles recebem flores e velas que oferecemos a eles. Dona Rosa, muito obrigado por sua mensagem de encorajamento, suas orações por nós e por todos os que participam ativamente, especialmente os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos. Bom, a resposta é a seguinte. Quando nós rezamos pelas almas do purgatório, elas sabem disso? A resposta é sim. Se nós oferecemos as flores e os sacrifícios em espírito de oração, né, sim, eles ficam sabendo, eles sabem que nós estamos rezando e eles são consolados por isso. Né? Bom, a dona Suzana diz, gostaria de saber, quando eu ofereço todos os aborrecimentos do dia a dia em reparação dos pecados, pelas almas do purgatório, mas na hora que acontece o aborrecimento, eu me irrito. Às vezes eu percebo, gostaria de saber qual o valor e como não perder, oferecer esses sacrifícios corretamente. Bom, aqui isso se liga à resposta que eu dei sobre o fato de nós sermos pecadores. Então, muitas vezes nós vamos cometer imperfeições, como é, por exemplo, o se irritar desmedidamente com as coisas e agir por causa da irritação. Isso nós temos, é uma coisa gradual, que com a graça de Deus nós vamos vencendo. Muitas vezes isso leva anos para a gente se vencer essa irritação. Então, nós devemos oferecer. Uma vez eu li isso, achei muito bonito. Nós devemos oferecer a Deus os nossos defeitos. Não é que nós vamos oferecer o pecado, mas nós oferecermos aquilo dos nossos defeitos que nos humilha e que nos faz sofrer. Portanto, não é o defeito em si, mas a consequência desses nossos defeitos. Desde que a gente queira vencê-los, o fato de nós termos esse defeito é para nós causa de dor, causa de sofrimento. Esse sofrimento, e é nesse sentido que eu digo, nós devemos e podemos oferecer a Deus. Ele é tão misericordioso que pelas mãos de Nossa Senhora, até isso ele recebe de nós. Tem uma oração composta pelo professor Plínio Corrêa de Oliveira que termina assim: minha mãe, atendei-me porque eu não valho nada. Porque eu nada valho, atendei-me. Nossa Senhora, na nossa fraqueza, nós acabamos glorificando a misericórdia dela, desde que a gente tenha a intenção de vencer o defeito. Então, mesmo quando nós nos aborrecemos e aquele ato foi imperfeito, nós devemos oferecer e obtemos indulgência parcial por oferecê-los, se nós estivermos em estado de graça, evidentemente. Você está claro, esse equilíbrio é muito importante. Devemos tentar vencer, mas na medida em que não conseguimos ainda vencer,
oferecer aquilo que fizemos bem e oferecer o sofrimento pelo fato de ainda não termos vencido aquele defeito. Bom, o Sr. Gabriel pergunta o seguinte: a oração de São Bento é imperativa? Ela pode ser usada em qualquer ocasião ou pode dar brecha para a retaliação do demônio? Lembra-se que nós falamos num vídeo anterior que nós só podemos fazer oração imperativa, ou seja, mandar diretamente o demônio sair, das pessoas que estão sob a nossa autoridade, pessoas ou coisas. Então, a nossa propriedade, aquilo que... Ou nós estamos numa operação, imagine um sargento durante uma guerra, ele tem aquele soldado sob o comando dele naquele momento, então ele tem essa autoridade e, dependendo da situação, ele pode fazer uma oração imperativa em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão de Nossa Senhora, mandando um demônio sair. Né? E em muitos casos o demônio tem que sair mesmo, certo? Agora, se ele não tiver essa autoridade, ele tem que fazer uma oração indireta, pedir a Nossa Senhora que tire o demônio. Seria o caso de um soldado do mesmo pelotão que pede a Deus que tire o demônio daquela situação. Mas como ele não tem autoridade sobre outros soldados, essa oração não pode ser imperativa, né? Porque pode ser aberta a retaliação do demônio caso ele não tenha autoridade. Então essa pergunta é muito válida, porque quando a gente vai na medalha de São Bento, tem umas letras numa das faces que significam Vade retro satana nunquam suade mic vana, etc. Vai embora Satanás. Então, ali está escrita uma oração imperativa. Então, a pergunta é, eu posso rezar essa oração que está na medalha de São Bento? Então, a resposta também tem dois aspectos. O primeiro é o seguinte, é que essa é uma devoção, é a medalha talvez a mais antiga, ao menos em circulação, da piedade católica. Né? E é uma medalha excelente e muito exorcística. Quando nós rezamos aquela oração ligada à medalha de São Bento, no fundo, nós estamos pedindo que São Bento reze aquela oração por nós. Então, se a gente reza assim, genericamente, é até uma oração que eu não diria que ela é imperativa de si, porque nós estamos rezando por meio de São Bento. No entanto, fica o fato de que as palavras são imperativas. Então, por prudência, como que nós devemos, a meu ver, proceder? Primeiro, nós sempre podemos rezar com relação a nós mesmos, porque nós temos uma autoridade sobre nós mesmos, relativa, mas temos. Então, nós podemos rezar naquilo que diz respeito a nós, para que o demônio não nos atormente. Então, vai embora Satanás, porque eu tenho uma certa autoridade sobre mim mesmo. Né? Segundo ponto, eu tenho autoridade sobre filhos e sobre, no caso do esposo, sobre a esposa, autoridade de lei natural diante de Deus. Então eu posso, nesse caso, também pedir. Agora, o que eu devo evitar de fazer é usá-la, né, para pessoas, com relação a pessoas que não estão sob minha autoridade. Então eu chegar para essa pessoa, mostro a medalha de São Bento, posso. Mas eu chego para ela e digo, vai embora Satanás. Aí eu estou usando ela de uma maneira imperativa, né, claramente, abertamente, sobre aquela pessoa. Se eu rezo, então, pedindo que São Bento reze por mim, é indireta. Apesar das palavras estar ali, mas eu uso as palavras porque estão na medalha. Agora, se eu uso como uma fórmula imperativa, numa, entre aspas, sessão de exorcismo, sobre uma pessoa, aí eu estou usando diretamente uma oração imperativa sobre uma pessoa que não está sob minha autoridade. Bom, a dona Roseli já pergunta algo muito interessante, que é o seguinte: os padrinhos têm poder sobre os afilhados? Muito boa pergunta. Muito boa pergunta, e o padre Chadwick Burg explica isso nesse livro sobre o domínio, e ele cita Santo Tomás de Aquino dizendo qual que é a função do padrinho. Ele diz, ela é dupla. Se a criança ela está numa sociedade cristã, né, em que os pais da criança, do afilhado, ou pode ser adulto também, mas enfim, se aquela pessoa está com os pais que cuidam dela e tem ainda autoridade sobre a pessoa, o padrinho ele não tem obrigação de manter aquela pessoa. Se for numa situação de necessidade, o padrinho deve tentar prover as necessidades da criança. Digamos, por exemplo, no caso dos pais falecerem. Então é um órfão e o padrinho cuida daquela criança. Nesse caso ele terá autoridade.
Mas normalmente falando, a função do padrinho é de instruir e dar conselhos, especialmente em matéria de fé, na fé católica, na doutrina católica. Então, essa relação de instrutor e de conselheiro não é uma relação direta de autoridade. Então, o padrinho não pode fazer uma oração imperativa sobre o afilhado. A mesma coisa para os avós, só que tem apenas uma circunstância em que os avós podem fazer uma oração imperativa sobre os afilhados. É quando eles oficialmente têm a guarda da criança. Se eles tiverem a guarda da criança oficialmente, né, então eles podem fazer uma oração imperativa sobre os netos. Caso contrário, não, porque essa autoridade ainda está com os pais. Não sei se está claro esse ponto. Agora, importantíssimo em qualquer caso, os leigos, mesmo tendo autoridade, não podem fazer exorcismos solenes. Pegar a fórmula solene da igreja e fazer uma sessão convidando os amigos, convidando gente para fazer uma sessão de exorcismo. Não, isso deve ser feito de maneira particular. Os leigos não podem fazer um exorcismo solene, não têm autoridade para isso, não são ordenados para isso e não têm autoridade do bispo, certo? Então, quando eu digo as orações imperativas, é uma oração feita em privado, em que a pessoa que tem autoridade, no caso os pais, fazem uma oração direto, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre, por intercessão de Nossa Senhora, dizendo para o demônio sair. Alguém vai dizer, mas o demônio necessariamente vai sair? Os exorcistas dizem que, muitas vezes, se há um demônio de categoria inferior, se são poucos demônios, muitas vezes eles saem. Pode ser que seja um demônio de uma categoria superior, ou que seja uma quantidade de demônios, e aí necessite um exorcismo solene. Mas, em muitos casos, essas orações já expulsam o demônio, já resolvem o caso. E mesmo que não resolvam o caso, já ajudam a iniciar a solução. Não sei se está claro isso, tem uma outra pergunta aqui, com essa eu termino, o Sr. Moisés pergunta. Todas as manhãs durante o café acompanhamos os vídeos desse excelente canal. Tenho 3 perguntas. Referente à oração de São Bento na Cruz Sagrada, já respondi. Ele pergunta, eu rezo pela autoridade de chefe de família que recebi pelas bênçãos do matrimônio e da confissão dos pecados, eu professo essa oração. Estou errando? Bom, eu, para ser mais preciso, eu não usaria pelas bênçãos da confissão, porque a confissão não dá autoridade. A autoridade de chefe de família, sim. Então, se o senhor for usar isso na fórmula, o senhor diz, pela autoridade de chefe de família, que eu recebi não só pelas bênçãos, pelo sacramento do matrimônio, e aí proferir a oração. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora, eu lhe mando sair. Outra pergunta, referente ao batismo. Como fica a situação das crianças dos evangélicos que não batizam as crianças ou batizam de uma maneira inválida? Quando um católico vai para outra, se batiza de novo, como é que fica essa pessoa diante de Deus? Bom, o batismo, tanto o batismo quanto o crisma, quanto a ordenação sacerdotal, são os 3 sacramentos que imprimem caráter. O que significa isso? Uma vez recebido o sacramento, a pessoa fica marcada para toda a eternidade. Sim, para toda a eternidade. Então, por isso que o batismo é um só. Pode ser que a pessoa venha de uma seita protestante, da qual não se saiba se é válido ou não, ou que se sabe que não é válido, então é feito o batismo. Quando se tem dúvida, se faz o batismo sob condição, porque o batismo é um só. Mesmo que renove, ou que ele refaça o batismo em uma outra seita, o fato é que o batismo é um só. E qualquer outro batismo que venha será sob condição se o outro tiver sido inválido, portanto não existente. Mas o batismo ele imprime caráter e a pessoa mesmo, olha que terrível, mesmo no inferno, a pessoa ela tem a marca do batismo. Crisma, a mesma coisa. A ordenação, a mesma coisa. Mas e se o padre recebe a dispensa do Vaticano e ele casa de novo? É legítimo? Se ele tem dispensa, é legítimo. É uma coisa arriscada, perigosa diante de Deus, porque é uma vocação que está em jogo. Mas, em todo caso, é legítimo. Agora, ele não deixa de ser sacerdote. Tanto assim que no caso de calamidade, no caso de morte, que ele é a única pessoa presente que pode ministrar o sacramento,
em artigo de morte de uma pessoa, ele pode ministrar o sacramento. Só nesse caso. Agora, ele não deixa de ser sacerdote. Assim também, o bispo, mesma coisa, ele nunca deixa de ser bispo. Ele, até no inferno, no purgatório, vai ser bispo. No céu vai ser bispo, vai ser sacerdote, etc. Batizado, crismado, enfim. Então são batismos que são sacramentos que imprimem o caráter. E uma vez feito, não tem como rasgar o batismo. Tem gente que, não, eu vou desfazer meu batismo. Não é só um documento. Pode desfazer o documento, mas o batismo está ali, o caráter está impresso na pessoa para todo o sempre. Né? Então espero que isso tenha esclarecido. Nos vemos na segunda-feira, se Deus quiser.